Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito alegres estamos aqui, mais uma vez buscando entendimento da palavra de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Não é mesmo? E daí então, eu quero pedir perdão a você, porque a gente ficou alguns dias sem poder gravar, né? Muitas vezes não é fácil a gente fazer a obra de nosso Senhor. E muitas vezes também nosso Senhor, né, nos tira um momento, né, das câmeras, não é mesmo? Muitas vezes nosso Senhor quer também uma intimidade conosco, que então não nos permite muitas vezes a pregação, não nos permite muitas vezes o cantar, não nos permite muitas vezes, né, o falar. Então vamos assim nos recolher em oração, né, e seguir o que nosso Senhor nos manda, não é mesmo? Estamos aqui para obedecer e não para fazer o que nós pensamos que é certo, porque o que nós muitas vezes a gente pensa que está fazendo certo e muitas vezes a gente não está. E a gente precisa ter esse entendimento de ser sempre assim dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos, a gente prega, a gente fala da palavra de nosso Senhor, mas tudo com a direção de Deus. Então a gente, muitas vezes, nosso Senhor nos tira do altar, muitas vezes nosso Senhor nos tira, né? Muitas vezes até da congregação, né? Nós não saímos, só para ficar bem claros, a gente não saiu da congregação, graças a Deus, mas nosso Senhor não permitiu, né, que gravasse vídeos por algum tempo. Precisamos nos recolher em oração, em jejum e oração e, né, buscar mais a Deus. Eu confesso, amados, que eu senti muita falta, né? Ficava pensando, até que hoje nosso Senhor, né, mandou assim que eu viesse ler a palavra e gravasse. Amém. Graças a Deus. Então aqui estou. Muitas vezes também a gente para porque a gente acha que deve parar e muitas vezes não é Deus que está nos mandando parar. Deus até permite, né? Porque conhece as nossas fraquezas. Então a gente quer pedir perdão primeiro a Deus, depois a você, meu amado irmão, minha amada irmã, porque a gente ficou alguns dias sem gravar. E a gente sabe que muitas vezes você está aprendendo aqui através dos vídeos. Nós sabemos disso, que foi por isso que nosso Senhor me ordenou para que gravasse. Então, vamos ler a nossa Bíblia Sagrada, né? Em Mateus 23, hoje, tá bom? E primeiro vamos orar. Aí você já pode achar a palavra aí na sua casa, se você preferir, né? Mateus 23, tá bom? Vamos ler essa palavra. Vamos ver o Espírito Santo, né? O entendimento que ele nos dá. Nós não sabemos o que nosso Senhor vai falar conosco, mas temos a certeza que o Espírito Santo do Senhor vai nos dirigir nesta pregação e nas orações. Amém? Que Deus abençoe você aí na sua casa. Muito obrigado, viu? Por já deixar o seu like aí, por se inscrever no canal. Muito obrigado. Que nosso Senhor abençoe a você e a sua família. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nosso amado Senhor, nosso amado Salvador, nós estamos aqui buscando ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Ó Todo-Poderoso, Senhor amado, pedimos o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, pedimos o perdão por as nossas fraquezas, ó Pai. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã que está do outro lado também orando conosco, Pai. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor
Abençoe a nossa vida, nos livra do mal, nos protege, nos guarda, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, nos dá o entendimento da sua palavra, Pai. Nós sabemos que a sua misericórdia é grandiosa, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor. Sabemos que não merecemos muitas vezes o seu perdão, mas estamos aqui buscando ao Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor e amado Jesus Cristo, graças a Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tenha certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Senhor está aí convosco também, assim como está aqui conosco também. E então, vamos ler a palavra, vamos ler a Bíblia Sagrada, para nós ver o que nosso Senhor está nos falando nesta palavra. Em Mateus 23. Jesus censura os escribas e os fariseus, é o título, tá? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que quer dizer mestre, né? Rabi quer dizer mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongar das orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas.
condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. E os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Que palavra, né, amados? Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Então, nosso Senhor Jesus, ele estava ensinando, né? E aqui, então, está dizendo aqui que Jesus censura os escribas e os fariseus. Ele está censurando eles, né? Por causa dos feitos deles. Os escribas e os fariseus, eles eram os grandes religiosos da época, os que diziam servir a Deus, e o povo todo obedecia à ordem deles, às ordens deles. E eles diziam assim ter fé em Deus, sabe? E ensinavam, e eles sabiam, conheciam a lei, né? Que foi escrita por Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, foi escrita por nosso Senhor e que Moisés trouxe ao povo e deixou a lei. Eles sabiam aquelas leis, só que eles cumpriam à risca com os sofredores, com as pessoas que eram para eles terem misericórdia, para eles perdoarem, eles não faziam. Então eles colocavam aqueles fardos pesados, né, sobre as pessoas. A lei, assim, muito forte sobre as pessoas, sobre o povo, sobre as crianças, sobre o povo de Deus. E nosso Senhor não se agrada disto. Ainda hoje existem, né, muitos líderes religiosos que são como os fariseus. Eles se acham santos, eles sabem, conhecem a lei de nosso Senhor, mas eles explicam assim como se fosse um carrasco explicando, né? Como se fosse um carrasco explicando que se não fazer assim, 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 né? Que
que não vai ser salvo, que o Senhor Jesus não vai perdoar. E claro que se nós fazermos errado, nosso Senhor não vai nos perdoar, porque se nós não nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, nós não vamos não vamos obter o perdão dos nossos pecados, né? Das nossas falhas, das nossas fraquezas. Mas o nosso Senhor, Ele nos ensinou a ter misericórdia, piedade e caridade do nosso irmão, porque nosso Senhor é muito mais piedoso, muito mais caridoso, né? Muito mais perdoador do que nós, muito mais amoroso do que nós. O amor dele é imenso. Nem se compara, ele disse que não se compara com o amor de um pai ou de uma mãe por um filho. Aleluia! Né? Imagina então o amor que nosso Senhor tem por nós, por aquele que se arrepende dos pecados, né? A gente não é perfeito e a gente não consegue ser perfeito como o nosso Senhor, mas a gente precisa buscar, a gente precisa se esforçar, né, para fazer o certo. Ai desses líderes, né, que muitas vezes trabalham para conseguir alguém para congregar, trabalham, se esforçam, buscam, né, muitas vezes, mas daí eles só querem, né, por exemplo, o dízimo, só querem ofertas, dízimos, só pensam no dinheiro e ficam falando que nosso Senhor não vai perdoar. Ficam cada culto, cada pregação assustando as pessoas, só assustando, em vez de trazer para o Senhor Jesus, ficam afastando. E nosso Senhor não se agrada disso, se nós fizermos assim. Nosso Senhor não se agrada. Então ele está dizendo na cadeira de Moisés, porque Moisés era o líder, né, do povo, o líder que nosso Senhor escolheu. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E por quê? Nosso Senhor usou Moisés para trazer os 10 mandamentos, né, a lei, né, e todos os mandamentos que nosso Senhor ordenou. Aleluia, glória a Deus. E aí então, na cadeira de Moisés, que quer dizer, na cadeira de Moisés, mas não estão fazendo o trabalho como Moisés. Porque Moisés tinha misericórdia do povo, ele tinha amor pelo povo. Muitas vezes orava, muitas vezes se irritava, porque ele era humano, né? Uma pessoa humana. Assim como o Senhor Jesus Cristo se irritou também com os fariseus aqui, chamando de hipócritas, né? De raça de víboras, ai de vós, ele está dizendo, né? E imagina, né, um líder humano, não é mesmo? Então, aí ele diz que isso aqui serve para nós, né? Ele dizendo aqui, ó, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Viu? Eles nem no mais liviano assim não querem, né? E eles acham lindo de exigir do povo. Por um exemplo, muitos deles, né? Porque na palavra de nosso Senhor, naquela da mulher, né? Que foi pega em adultério, que era para apedrejar, e o Senhor Jesus Cristo perdoou ela, que ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém se animou a tirar a primeira pedra, porque o pecado deles pesou na mente deles, pesou na consciência e no coração, e eles não se animaram, e foram virando as costas e saindo, começando pelo mais velho, viu só? Muitas vezes ela adulterou porque muitas vezes foi dos mais velhos que obrigavam, né? Muitas vezes as mulheres a adulterar com eles. Aí depois eles mesmos castigavam, queriam matar a pedradas, né? Castigavam e queriam, e ali foram achando que nosso Senhor Jesus Cristo iria apedrejar a mulher, né? Então, aqui que nosso Senhor explica
por exemplo, esse aqui é um exemplo, esse da mulher, né? É um exemplo, porque eles precisavam ter misericórdia dela e pensar, não fazerem aquilo, não irem lá pedir para apedrejar ela, não querer matar ela, a apedrejada por causa do pecado dela. Porque nosso Senhor entende nós. Porque muitas vezes a pessoa que peca, ela não peca porque ela quer. Ela peca porque um espírito maligno chega nela, muitas vezes numa pessoa, num homem ou numa mulher, e faz com que a pessoa peque. Faça aqueles erros, né, horríveis, aquelas coisas horríveis. Então, e nosso Senhor entende, nosso Senhor sabe separar aquele espírito maligno da pessoa. A pessoa é uma pessoa humilde, uma pessoa, né, que muitas vezes quer buscar a Deus, mas está escravizada pelo inimigo. E nosso Senhor sabe, conhece as nossas fraquezas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E ao Espírito Santo de Deus que está aqui agora nos ensinando e nos dando entendimento e discernimento desta palavra. Aleluia, glória a Deus. E aí nosso Senhor diz que eles amam, né? Os primeiros lugares nas ceias, né? As cabeceiras das mesas, os primeiros lugares, né? Nas ceias. E as primeiras cadeiras nas sinagogas, lá na frente, né? E querem ser os tais. E não são nada, amados. São menos que aquele pobrezinho, pobrezinha que está lá, né? Como a gente pode dizer pobrezinho, pobrezinha, mas é uma pessoa cheia de unção, que está lá quietinha no canto, né? A mais humildezinha. E aqueles líderes são menos que eles, que essas pessoas. Aleluia, xerebática. Aleluia, Senhor. E eles amam as saudações nas praças, né? Querem ser os tais, e serem chamados pelos homens rabi, rabi. Querem ser chamados de mestres. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Nós somos todos irmãos uns dos outros. Aleluia. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Aleluia, glória a Deus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Ele mesmo, falando dele mesmo e falando do Pai, do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, nosso amado Salvador Jesus Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Pode ver, amados, que aquele líder que tem mais humildade, aquele líder que ajuda, por exemplo, vão trabalhar, né? E ele vai junto trabalhar, ele é uma pessoa que ele é calmo com os outros, ele tem um jeito calmo e manso para falar, aleluia, glória a Deus. Então esse é o verdadeiro líder, que ele entende os outros e também daí ele ganha respeito dos outros, dos trabalhadores, não é mesmo? Então, aquele que quer ser, assim, o maior líder, que é o maior líder, ele é já uma pessoa humilde e ele já é respeitado por isso, né? Ele ganha o respeito das pessoas, ganha admiração dos outros trabalhadores, aleluia, glória a Deus, assim é também no reino dos céus. E o Senhor Jesus Cristo aqui, olha como ele serviu, como o Senhor Jesus Cristo serviu. Ele multiplicou o alimento, os pães, os peixes, ele transformou a água em vinho, ele curou, ele perdoou, ele amou as pessoas, ele acalmou, aleluia, ele ensinou a palavra, ele serviu, aleluia, o maior líder, ele veio para a terra para servir, morreu naquela cruz, aleluia, morreu crucificado, foi humilhado, né? Mas ele venceu e vencerá sempre, sempre ele é o vencedor, eternamente, aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou, quando o inimigo pensou que tinha ganhado a batalha. Mas que surpresa, né? Ao terceiro dia, nosso Senhor amado ressuscitou. Aleluia, esse é o Deus vencedor, o Deus todo-poderoso que nós devemos seguir. E nós precisamos ter entendimento e discernimento
para nós não sermos enganados, amados, porque hoje em dia existem ainda muitos fariseus, muitos escribas e fariseus existem hoje. Amados, vamos ler a palavra do Senhor, vamos ler a Bíblia Sagrada. Nosso Senhor disse: examinai as Escrituras para que nós não sejamos enganados, para não sermos enganados, amores. Ali então, com certeza, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha quantas e quantas viúvas sofrendo, aí muitas vezes nem vão nas congregações por estarem doentes, muitas vezes cansadas, doentes, sofridas. E eles muitas vezes nem a Santa Ceia, muitas vezes acontece de nem a Santa Ceia irem levar, quanto mais irem visitar, fazerem oração, alegrar o coração daquela viúva, daquela pessoa, ou daquele viúvo, daquele homem idoso, aquela mulher idosa que está ali sofrendo, né? Cansada da vida. E aí, mas o dízimo eles vão buscar. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que palavra pesada. Aleluia, glória a Deus. Que palavra pesada. Para quem não obedece, para quem conhece a palavra do Senhor e não obedece, faz errado, ensina errado. Aleluia, glória a Deus, e nosso Senhor não se agrada. Ele não está se agradando hoje em dia, amados. Muitas vezes dos cultos, muitas vezes dos ministérios que estão aí, como ele diz, essas reuniões, eu não estou agradado destas reuniões. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nosso Senhor não está agradado, porque estão fazendo o contrário, usando a palavra dele, mas não estão fazendo como ele mandou. Aleluia, como ele ordenou. Não tem amor no coração. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor amado, aleluia. Andam longe buscando o povo muitas vezes, mas depois que trazem, querem matar. Não pode uma irmã cantar melhor que a outra, mais bonito, às vezes acham mais bonito, mas nosso Senhor recebe todos os cantos, né? Mas quando acham assim, tá cantando melhor do que eu, já começam os murmurinhos na igreja para querer tirar aquela pessoa. Ai, tu viu fulana fez isso, tu viu fulana olhou para cá, olhou para lá, e falou tal, ou ficam, quando termina o culto, ficam atrás das pessoas. Quando você olha, se de repente tá alguém escutando nas tuas costas, o que tu tá falando com a irmã, o que tu tá falando com o pastor, para buscar ali uma fofoca, para buscar matar aquela pessoa. Muitas vezes não querem nem que vá na casa visitar, nem vem na casa da gente. Acha que nosso Senhor está agradado? Acha que é assim que nosso Senhor quer? É assim que nosso Senhor quer? Aleluia, glória a Deus. Será que é assim? Aleluia, santo é o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Depois de trazerem para a igreja, querem matar, né? Querem fazer mais filho do inferno 2 vezes mais do que eles são. Aleluia. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Olha, dão muito valor, né, para o dinheiro que entra no templo. Aleluia. Não pode, não pode falhar naquele dinheiro. Porque se falhar no dinheiro não vai ser salvo. Olha, é só quem não conhece a Bíblia Sagrada, quem não conhece a palavra de nosso Senhor, para poder acreditar nas palavras que vêm, como que podem falar em coisas para as pessoas. Falar em coisas erradas da palavra de nosso Senhor. Leem a palavra e depois distorcem tudo na pregação para ser feito conforme eles querem.
E não é assim. Não é assim. Não é assim. Nosso Senhor não se agrada. Precisamos, amados, ler a Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada, para que não sejamos enganados. O Senhor Jesus Cristo está às portas, Ele está vindo, e mesmo que Ele não volte até que a gente vá, por exemplo, se a gente morrer primeiro, né, quem morre em Cristo não morre, morre para viver, ele renasce. Mas e se nós vamos, nós precisamos estar cientes da palavra de nosso Senhor, saber o que é mesmo que nosso Senhor nos fala, o que nosso Senhor quer de nós. Não vamos atrás desses condutores cegos, porque se o condutor cego cai na cova, nós caímos juntos. Nós precisamos, amados, muitas vezes precisamos nos afastar para ter um momento com Deus, para ter oração, para buscar a Deus, para ter intimidade com o nosso Senhor, para saber do Espírito Santo do Senhor, onde está o erro, o que nós fizemos de errado, o que é para nós fazer, como é para nós agirmos. Precisamos saber do Espírito Santo do Senhor, não vamos atrás dos condutores cegos. Pedimos o discernimento para nosso Senhor, pedimos o entendimento, precisamos pedir, não sejamos enganados, não sejamos enganados. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes não permitem nem, que o mais humilde vá pregar, porque se for pregar a verdade, vai falar contra o que eles estão falando, o que eles estão pregando, muitas vezes. Existem muitos ministérios sérios, existem sim, mas existem esse que nosso Senhor falou, foi nosso Senhor quem falou. Aleluia, glória a Deus. Ai, glória, Senhor. Eu que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais ao hortelão, o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei. Olha aqui, dizima o endro, a hortelã, o endro e o cominho. Querem assim, eu dizimo, eu não falho culto, eu isto, eu aquilo, e minha nossa, mas o mais importante não querem, o mais importante não querem fazer. Na igreja, dentro do templo, parece que é tudo as mil maravilhas, é sorrisinho para cá, sorrisinho para lá, e abraçam, e perguntam da família, e perguntam, e daí lá, tudo bem, mas fora do templo, não querem uma visita, não querem, e dizem que tem o Espírito Santo do Senhor. Como que vamos ter o Espírito Santo do Senhor se nós estamos fazendo tudo contra a vontade do Espírito Santo do Senhor? Como que não enxergam? Condutores cegos, aleluia, 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 glória a Deus. Como que não enxergam onde está o Espírito Santo do Senhor e onde não está? Como é o agir de quem tem o Espírito Santo do Senhor? Se tem alguém errado, fazendo algo errado, a boca da pessoa já sai com um monte de bobagens, de palavras que não agradam nosso Senhor, em vez de terem a misericórdia. E aí dizem, a fulana tá cheia do Espírito Santo, porque o fulano tá cheio do Espírito Santo, porque ora e prega e profetiza. Não é assim, amados. Muitas vezes, quem fala em línguas, quem ora, quem profetiza, muitas vezes, o Espírito Santo está neles, mas muitas vezes tem muitos que o Espírito Santo não está.
Mas os condutores cegos não enxergam, não conseguem ver onde está o Espírito Santo de Deus e onde não está. Desprezo o mais importante da lei, que é o juízo, a justiça, né? Ser justo. Tem que falar bem declarado, porque tem muitos que nem entendem. A misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Nós precisamos obedecer, né? Vamos dizimar, ser honestos, dizimar, né? Quando nós não poder dizimar, vamos falar com o pastor, né? Depende o que a gente, depende assim o que foi tratado, né? A gente e Deus, e também como é o ministério, precisamos obedecer o nosso líder e qualquer coisa nós falar com o nosso líder, né? Sermos sinceros, honestos, né? E aí nosso Senhor diz, né? Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, né? Obedecer, né? Os estatutos da igreja, né? Os estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, mas com fé, com misericórdia, com perdão, com amor no coração. Amados, eu tinha assim, ó, uma tristeza, porque eu sabia essas coisas assim, ó. E quando eu precisei enfrentar, amados, a ira de outras pessoas contra mim, a ira disfarçada de bondade, entendem? A ira pelas escondidas e na frente bondade, muitas vezes. E aí eu pedi para nosso Senhor me revelar e Ele me revelou. Ele me revelou e depois eu não sabia lidar com essa situação. Aí então eu ficava assim, ó. Tentei falar com o líder, não deu certo. Tentei falar com alguma irmã para me ajudar em oração em favor daquela pessoa. Ou daquelas pessoas, não, né? Aí não deu nada certo. Não deu nada certo, porque daí, né, condutor cego, né, são guiados pelo condutor, por exemplo, né, guiados pelo condutor cego, todos são cegos que confiam, que acreditam. E aí, então, e é difícil quando o nosso Senhor nos dá esse entendimento. E nós precisamos buscar o entendimento de como lidar com isso, sem comentar com ninguém, por mais que a gente confie. Porque hoje em dia não tem aquelas pessoas que tinha antigamente, que a gente, irmã, vamos orar por a fulana, e a pessoa fazia campanha de oração, ajudava em oração e venciam o inimigo. E aquela pessoa era liberta, era abençoada, e a igreja crescia em amor, em comunhão. Hoje em dia está muito difícil. Então nós precisamos nos reunir com o Espírito Santo do Senhor, em oração e orarmos uns pelos outros, porque nós somos falhos também, né? Quantas falhas eu tenho dentro de mim, né? Porque se eu for ver as minhas falhas, eu vou pensar assim, eu não mereço o perdão de nosso Senhor, eu não mereço a salvação, eu sou falha, não é mesmo? Mas nós precisamos ter a fé que nosso Senhor nos perdoa, né? Ele falou para nós. Então nós precisamos acreditar. Nosso Senhor falou para nós. E aí então foi muito difícil para lidar com essa situação. Amados, e daí então me recolhi em oração. Isso é um testemunho que eu estou dando agora, né? Me recolhi em oração, e jejuando, e orando, e conversando com o nosso Senhor. Como que é, meu Pai? Como que não é? E nosso Senhor muitas vezes não responde a gente no dia, na hora, né? Demora, às vezes, muitos dias.
porque ele precisa nos moldar, é para o nosso bem. E aí até que nosso Senhor falou comigo. Falou comigo em 1 Pedro, no livro de 1 Pedro. E eu entendi. Agradeço ao nosso Senhor, graças, Senhor. Eu entendi e estou conseguindo lidar com essa situação, amores. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Sem fazer conta do que a outra pessoa faz ou fez ou né? Só que eu não posso aceitar, por exemplo, se nosso Senhor me revelou que tal situação que está acontecendo não é o Espírito Santo do Senhor, eu não posso aceitar aquilo ali, por exemplo, se falar o meu nome, por exemplo, né, numa revelação, um exemplo aqui, ó, dizer, irmã Lisiete, você está com dor de cabeça, e essa dor de cabeça, assim, 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 mas se eu não tenho essa dor de cabeça, por exemplo, né, eu estou dando um exemplo, eu não tenho essa dor de cabeça, como que eu vou aceitar que eu tenho essa dor de cabeça lá se eu não tenho? Aí eu vou estar ajudando o inimigo a levar essa pessoa para o inferno se eu aceitar. Então eu preciso lutar contra o inimigo, a favor da minha irmã, a favor do meu irmão. Eu preciso lutar contra o inimigo. E daí então, eu não posso aceitar que eu estou com essa dor de cabeça se eu não estou. Se eu estou, amém. Eu sei que é nosso Senhor me dando livramento daquela dor de cabeça. Agora, se eu não estou sentindo, eu não aceito. Porque eu não tenho, eu não vou mentir. Como que eu vou mentir, querer mentir para o Espírito Santo do Senhor? Eu não posso. Não posso, não foi assim que eu aprendi. Não posso, não consigo. Não consigo. Foi nosso Senhor que me ensinou, foi nosso Senhor que me moldou. A duras penas, foi nosso Senhor que me moldou. E eu não posso. A mesma coisa se eu estou errada, porque eu sou falha. Eu vou agradecer se você chegar para mim e dizer assim, irmã Lisiete, tal coisa assim, assim, tal situação não é assim, é assim. Né? Não tá certo, a irmã não tá certo, irmã, vamos orar para que a irmã seja liberta. Eu vou aceitar, eu preciso agradecer. Porque muitas vezes, né, não é por vontade da gente que a gente faz. É o espírito maligno que faz, vem tentar para ver se a gente faz as coisas erradas, né? Age errado, trabalha errado na obra. Então nós precisamos ter esse sentimento, essa humildade de nós que nós não somos perfeitos. Nós somos falhos e muitas vezes estamos sujeitos a errar. Tem pessoas que não aceitam, não podem, não aceitam, né? Então nós precisamos então nos recolher em oração e aprender a lidar com essa situação, pedir a direção para o Espírito Santo do Senhor. E ele nos dá a direção. Ele nos acalma, nos abençoa. Isso se nós não querer, no primeiro momento, vou sair da congregação, vou sair, vou abandonar, não quero mais. Isso aí não podemos fazer. Por mais que sofra, por mais que a gente prefere se recolher, então, né? Nem que fique uns dias sem ir no culto, mas pelo menos não vai estar pecando, né? E não vai estar com mau pensamento contra aquela pessoa, vai estar com um pensamento de querer ajudar, que isso aí não é aceitar o erro, né? E a gente não aceita o erro, mas ama a pessoa. A gente quer o bem da pessoa. É que nem um pai ensinar um filho, dizer que o filho está errado. Meu filho, tu errou lá na escola, isso, aquilo, ou tu errou em casa, né? Tu errou, meu filho, eu preciso te corrigir. Eu preciso te corrigir, mas é com amor. É com amor. Mas hoje em dia está muito difícil esse entendimento dentro das igrejas.
dentro dos tempos. Mas vamos orar que nosso Senhor vai nos dar entendimento e que os condutores cegos não tenham poder contra o povo de Deus. Amém? E vamos nos perdoar uns aos outros. Porque o perdão, amores, se eu perdoar alguém, eu vou estar fazendo um bem maior para mim. Eu é que vou estar me sentindo bem. Perdoar. Não precisa conviver, porque tem pessoas que a gente perdoa, mas não tem como a convivência junto. Porque a pessoa persiste no erro, quer seguir no erro, não tem como conviver, mas perdoa e daí que é o bem da pessoa. A gente precisa querer o bem, precisa querer ver a pessoa liberta, abençoada. É assim que nosso Senhor nos fala. Aqui ele chega a chamar, ó, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Imagina, não tem como. Conhecem a palavra. Se é uma pessoa que não conhece ainda, né? Mas a pessoa que conhece a palavra, Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Que sejamos um só, em um só Espírito, no Espírito Santo do Senhor. Amém? Graças a Deus, Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, e nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo ensinamento, pelo discernimento, Pai, abençoe a cada um, Pai, que está ouvindo esta oração neste momento. Cura, Senhor, seja a enfermidade que for, seja curado agora, para a honra e glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Seja abençoado, seja liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal caia por terra e você venha ser abençoado, protegido, curado. Oh, glorioso Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo, ó Pai amado. Ó Deus da vida, Deus glorioso, Deus santo, Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, em nome do Senhor e amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém.